Parte geral. Livro 1. Das pessoas. Título 1. Das pessoas naturais. Capítulo 1. Da personalidade e da capacidade. Arte. 1. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Arte. 2. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Arte. 3. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Arte. 4. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015. Vigência. 1. Os maiores de 16 e menores de 18 anos. Segunda, os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015. Vigência. Terceira, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015. Vigência. 4. Os pródigos. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015. Vigência. Arte. 5. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade. 1. Pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Segunda, pelo casamento. Terceira, pelo exercício de emprego público efetivo. 4. Pela colação de grau em curso de ensino superior. 5. Pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Arte. 6. A existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Arte. 7. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. 1. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Segunda, se alguém, desaparecido em campanha, ou feito prisioneiro, não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Art. 8. Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Art. 9. Os serão registrados em registro público. 1. Os nascimentos, casamentos e óbitos. Segunda, a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. Terceira, a interdição por incapacidade absoluta ou relativa. 4. A sentença declaratória de ausência e de morte presumida. Art. 10. Far-se-á averbação em registro público. 1. Das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal. Segunda, dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. Terceira, revogado pela Lei nº 12.010, de 2009. Capítulo 2. Dos direitos da personalidade. Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o 4º grau. Art. 13.
salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes. Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei especial. Art. 14. É válida com objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte para depois da morte. Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Art. 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Art. 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Vide ad em 4.815. Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Vide ad em 4.815. Capítulo 3º. Da ausência. Seção 1. Da curadoria dos bens do ausente. Art. 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado o representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Art. 23. Também se declarará ausência, e se nomeará curador, quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes. Art. 24. O juiz que nomear o curador, fixar-lhe-á os poderes e obrigações, conforme as circunstâncias, observando, no que for aplicável, o disposto a respeito dos tutores e curadores. Art. 25. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente, ou de fato por mais de 2 anos antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais ou aos descendentes, nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. 2. Entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos. 3. Na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha do curador. Título 2. Das pessoas jurídicas. Capítulo 1. Disposições gerais. Art. 40. As pessoas jurídicas são de direito público interno ou externo e de direito privado. Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno. 1. A União. 2. Os Estados, o Distrito Federal e os territórios. 3. Os municípios. 4. As autarquias, inclusive as associações públicas. Redação dada pela Lei nº 11.107 de 2005. 5. As demais entidades de caráter público criadas por lei. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público, a que se tenha dado estrutura de direito privado, regem-se no que couber, quanto ao seu funcionamento pelas normas deste Código. Art. 42.
são pessoas jurídicas de direito público externo os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano se houver, por parte destes, culpa ou dolo. Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado. 1. As associações. 2. As sociedades. 3. As fundações. 4. As organizações religiosas, incluído pela Lei nº 10.825, de 22 de dezembro de 2003. 5. Os partidos políticos, incluído pela Lei nº 10.825, de 22 de dezembro de 2003. 6. Revogado pela Lei nº 14.382, de 2022. Primeiro são livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento, incluído pela Lei nº 10.825, de 22 de dezembro de 2003. Segundo as disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às sociedades que são objeto do livro 2º da parte especial deste Código, incluído pela Lei nº 10.825, de 22 de dezembro de 2003. Terceiros partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme o disposto em lei específica, incluído pela Lei nº 10.825, de 22 de dezembro de 2003. Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Parágrafo único. Decai em 3 anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. Art. 49. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório. Artigo 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores, incluído pela Lei nº 13.874, de 2019. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019. Primeiro, para os fins do disposto neste artigo. Desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, incluído pela Lei nº 13.874, de 2019. Segundo, entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por, incluído pela Lei nº 13.874, de 2019. Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, incluído pela Lei nº 13.874, de 2019. Segunda,
transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante e, incluído pela Lei nº 13.874, de 2019. Terceira, outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial, incluído pela Lei nº 13.874, de 2019. Terceiro, o disposto no caput e nos primeiro e segundo deste artigo também se aplica a extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica, incluído pela Lei nº 13.874, de 2019. Quarto, a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, incluído pela Lei nº 13.874, de 2019. Quinto, não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica, incluído pela Lei nº 13.874, de 2019. Capítulo 2. Das associações. Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Parágrafo único. Não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos. Capítulo 3. Das fundações. Art. 62. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para fins de redação dada pela Lei nº 13.151, de 2015. 1. Assistência social, incluído pela Lei nº 13.151, de 2015. Segunda, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, incluído pela Lei nº 13.151, de 2015. Terceira, educação, incluído pela Lei nº 13.151, de 2015. 4. Saúde, incluído pela Lei nº 13.151, de 2015. 5. Segurança alimentar e nutricional, incluído pela Lei nº 13.151, de 2015. 6. Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, incluído pela Lei nº 13.151, de 2015. 7. Pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos, incluído pela Lei nº 13.151, de 2015. 8. Promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos, incluído pela Lei nº 13.151, de 2015. 9. Atividades religiosas, e incluído pela Lei nº 13.151, de 2015.